Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 7 de agosto, segunda-feira, eu quero te acolher com carinho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está chegando agora, se cadastre aqui no nosso canal, faça parte desta família. Quero desejar também nessa segunda-feira que a paz de Jesus esteja no teu coração e ilumine todos os dias dessa semana, a tua, a minha, a nossa vida. Hoje também a Igreja nos convida a celebrar São Sisto II, Papa e companheiros que foram martirizados. São Sisto desenvolveu o seu papado entre os anos 257 e 258, um período muito curto. Foi preso e depois acabou sendo decapitado juntamente com mais 6 diáconos. História triste, história horrorenta. Quando ele celebrava a liturgia no cemitério de Calixto. Então, o Papa celebrava ali às escondidas e ele foi perseguido, já era perseguido antes, e sofreu o martírio ele e seus diáconos, 6 diáconos. Por causa da sua atitude, do seu jeito de trabalhar, de defender a igreja, as normas da igreja, defender os pobres, enfim. Você pode encontrar um pouco mais aprofundado, se você quiser. Na internet tem muita coisa boa sobre o Papa Sisto II. Também nós celebramos hoje, a igreja nos lembra São Caetano. São Caetano é de 1480 a 1547. Ele foi um homem que viveu uma fé muito expressiva, dedicou a sua vida à oração, ao serviço aos pobres e rejeitados, aqueles que ninguém quer saber, ele acolheu e viveu ao lado dessas pessoas. Ele também foi um restaurador da vida sacerdotal e religiosa. No Carmelo, nós também celebramos hoje mais um nome, Santo Alberto de Trapani, presbítero. Santo Alberto é da Cilícia do século XIII, homem de zelo pela missão e pregação do Evangelho, seu ponto forte. Também tinha um amor muito forte à Virgem Maria e prezava pela oração mariana. Seu coração, um coração despojado e voltado para o Senhor. Ele foi também prior geral. Bastante coisa, né? Bastante acontecimentos. Vamos ouvir a palavra de Deus. Primeira leitura. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel começaram a lamentar-se, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Vêm-nos à memória os peixes que comíamos de graça no Egito, e os pepinos e os melões, as verduras, as cebolas e os alhos. Aqui nada tem gosto ao nosso paladar. Não vemos outra coisa a não ser o maná. O maná era parecido com a semente do coentro e amarelado como certa resina. O povo se dispersava para o recolher e o moía num moinho ou socava num pilão. Depois o cozinhavam numa panela e faziam broas, com o gosto de pão amassado com azeite. À noite, quando o orvalho caía no acampamento, caía também o maná. Moisés ouviu, pois, o povo lamentar-se em cada família, cada um à entrada de sua tenda. Então o Senhor tomou-se de uma cólera violenta. E Moisés, achando também tal coisa intolerável, disse ao Senhor: Por que maltrataste assim o teu povo? Por que gozas tão pouco do teu favor, a ponto de descarregares sobre mim o peso de todo este povo? Acaso fui eu quem concebeu e deu à luz todo este povo, para que me digas: carrega-o ao colo, como a ama costuma fazer com a criança? Eleva-o à terra que juraste dar a seus pais, onde conseguirei carne para dar a toda essa gente?
pois se lamentam contra mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Já não posso suportar sozinho o peso de todo esse povo. É grande demais para mim. Se queres continuar a tratar-me assim, peço-te que me tireis a vida, se achei graça aos teus olhos, para que eu não veja mais tamanha desgraça. Palavra do Senhor. Salmo. Exultai no Senhor, nossa força. Mas meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos, abandonei-os ao seu duro coração. Exultai no Senhor, nossa força. Quem me dera que meu povo me escutasse, que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Exultai no Senhor, nossa força. Os que odeiam o Senhor o adulariam. Seria este seu destino para sempre. Eu lhe daria de comer a flor do trigo e com o mel que sai da rocha o fartaria. Exultai no Senhor, nossa força. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir ao povoado comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e o deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Muito bem, meus queridos e queridas, vamos então refletir um pouquinho sobre a liturgia que nós acabamos de ouvir. E na primeira leitura, no livro dos Números, nós temos o povo de Deus, que é liderado por Moisés, reclamando as dificuldades da sua caminhada. Afinal de contas, eles estão se esquecendo que estavam escravos no Egito, que não tinha liberdade, que mal tinha o que comer, mas que agora, quando Deus aponta pela liderança de Moisés a caminhada da libertação, as exigências do dia a dia aparecem e eles não estão dispostos a pagar o preço do sacrifício pela libertação. Começam a murmurar, a reclamar, a falar mal e a maldizer o próprio Moisés, porque nos trouxe aqui para fazer a gente sofrer nesse deserto, não tem nem água, não tem comida, enfim, eles têm dificuldade de compreender a caminhada. Quantos de nós também reclamamos hoje, não é? Se faz frio, a gente reclama do frio. Se faz calor, a gente reclama do calor. Se chove, chove muito, já reclama. Se não chove, é a seca. Somos eternos ingratos diante de Deus. E reclamamos quase que por tudo, a qualquer momento, em qualquer lugar, qualquer hora. Isso é um pouco do humano mesmo.
Mas a gente precisa ir aprendendo nessa caminhada a superar as dificuldades. Não, eu sei que você deve ter superado várias dificuldades já na sua vida. E isso é bom. A gente se torna mais forte. No Evangelho, São Mateus procura mostrar Jesus como aquele que cumpre as profecias, tanto no Antigo Testamento e também agora começa a cumprir no Novo Testamento. Hoje, o evangelista apresenta Jesus indo em missão, ou seja, é a tomada de decisão exclusiva necessária naquela hora. João foi preso, João foi decapitado na prisão, João foi morto, foi degolado. Quiseram calar a voz de João. Jesus entra em campo e dá continuidade àquela missão, porque a voz do Senhor não pode calar. A palavra de Deus não pode ficar à margem, à mercê, sufocada. Então Jesus agora decididamente sai a campo e continua a missão que João estava a fazer. Agora Jesus, diretamente falando do reino, anunciando o reino de Deus às comunidades, enfim, cativando muita gente, plantando o reino do Senhor. Você e eu temos a oportunidade de fazer isso hoje, quando nós honramos o nome de Deus pela nossa fé, pelo nosso comportamento, pela nossa caridade, pelo nosso jeito de viver o seguimento de Jesus. Deus nos ajude a cumprir essa missão. Deus abençoe você, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.